Antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Estes são os dois guerreiros, ou os candangos. Uma homenagem aos trabalhadores de todo o país que chegaram na década de 50 para ajudar na construção de Brasília, a capital do país. Nessas estruturas que hoje compõem a Praça dos Três Poderes, incluindo o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, muitos trabalhadores anônimos perderam a vida. Longe de se pensar em uma legislação com regras específicas de segurança, os pioneiros arriscavam a vida a qualquer custo. Isso mesmo depois da criação, da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, na década de 40. O trabalho é tão antigo quanto o próprio homem. Do local onde as atividades são realizadas, o chamado ambiente de trabalho, é que veio a preocupação com a segurança, conforme registros na Europa de séculos atrás. O ano era 1802. Em pleno avanço industrial, surge a primeira legislação de proteção aos trabalhadores, a Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes. Em 1919, outro momento histórico marcante foi a fundação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Tratados foram feitos e, a partir deles, o Brasil começou a dar os primeiros passos em direção à proteção do trabalhador. Até porque o Brasil, felizmente, ele aderiu a incorporar o que se determinava através da Organização Internacional do Trabalho. Então, nisso nós temos realmente um grande fator positivo, né? Nós, felizmente, tivemos um bom marco inicial através da CLT. Né? Essa consolidação das leis do trabalho foram primordiais, né? Foram fundamentais para que chegássemos onde estamos. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, chegou nos anos 40 como um importante marco da era Vargas. A segurança do trabalho no Brasil foi amparada pela legislação que contemplou os direitos sociais e constitucionais e que ainda ganhou reforço com a criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, as CIPAs, nas empresas. A legislação também fez aumentar a atuação do Estado e a necessidade de regulamentar a fiscalização de setores da administração pública. Afinal, se você considerar, fazer um comparativo do que foi desde a fase mais inicial até hoje em dia, há uma grande crescente no sentido de profissionais que aderiram a zelar pela saúde do trabalhador, assim como redução em número de ocorrências. 2 décadas depois da promulgação da CLT, surgia no Planalto Central uma cidade, a nova capital do país. Um gigantesco canteiro de obras foi formado. Milhares de trabalhadores vieram para construir Brasília. Mas garantir um trabalho seguro era algo distante para a época. Relógio de ponto não existia. Quem exercia essa função era o apontador de obra. Era dele o dever de fiscalizar a presença e o trabalho de todos os operários. Cláudio Honor era o apontador da construção do Congresso Nacional. No meio de tanta gente, olhos que permaneciam atentos. Eram 1.200 operários, principalmente, eram 1.200 mesmo. Eu, com o decorrer do tempo, eu já gravava o número do registro dele, de 1 a 1.200. De longe eu já ia ticando, dizendo que ele estava trabalhando, porque eu já conhecia o número dele. Não há estatísticas oficiais de quantos acidentes aconteceram na construção da capital. Relatos indicam que eram frequentes, mas Cláudio Honor afirma que nas obras do Congresso foram poucos. Aqui na obra do Congresso Nacional, acho que era Deus que estava aqui junto conosco, que os acidentes eram mínimos. Já o livro 1001 Coisas que Aconteceram em Brasília e Você Não Sabia, do jornalista Hélio Queiroz, conta que eram registrados 2 ou 3 acidentes por dia na obra da Esplanada dos Ministérios.
Em um dos casos, um operário se desequilibrou e caiu dentro da coluna de concreto que estava sendo preenchida. O mestre de obras não tinha autoridade para mandar abrir a coluna e a concretagem continuou, revela Queiroz. As cenas de uma outra tragédia vão ficar para sempre na história do pioneiro Manuel. Ele presenciou colegas de trabalho morrendo. Quando eles encheram a caçamba, que era a cabo de aço, eles pegaram 4 operários, jogaram junto com o material e subiram. Quando chegou perto para parar, os cabos de aço quebrou, desceu o material com os 4 operários do 9º andar. Mas o acidente que mobilizou toda a imprensa e gerou maior repercussão entre os trabalhadores foi o da construção do Banco Central, que causou a morte de 2 operários. O registro está no documentário feito por Vladimir Carvalho. Manuel trabalhou em diversos locais da construção. Fez amigos, fez família, mas só conseguia entrar em contato com eles nos momentos de descanso. No trabalho, a ordem era não se misturar. Por quê? Porque se tivesse alguma empecilho, se tivesse algum desastre que acontecesse com qualquer um de nós, o outro não ficava sabendo. Trabalhava normalmente, só ia sentir falta à noite quando chegava no acampamento. Se os acidentes eram forçosamente ignorados até por quem trabalhava na construção de Brasília, imagina para os familiares que quase sempre moravam longe. Eles escondiam as carteiras de trabalho, identidade, a família até hoje não fica sabendo, porque eu tenho causa disso lá no meu estado, conhecido meu que está sumido, que até hoje a família não sabe o paradeiro dele. O pioneiro ainda confirma o descaso. Ele não se lembra de ter usado qualquer equipamento de segurança. Não usava equipamento de prestação. Nem luva. Isso aqui ficava todo ruído. De tanta gente pegar pedra, jogar fora. Botina não tinha, a gente tinha que comprar botina. Não tinha capacete na cabeça para trabalhar. Quem trabalhava em construção agora. E nós só tinha chapéu mesmo. Não tinha proteção, não tinha nada. Viu? A gente, cada um que fazia por si e Deus por todos. Este especialista é taxativo. Faltava preparação. Não havia ainda pessoas altamente capacitadas e até mesmo uma visão mais humana no sentido de entender que aquilo estaria ocasionando realmente uma perda significativa quanto aos colaboradores que seriam os executores de qualquer tipo de serviço, seja industrial ou mesmo na questão de construção civil, construção pesada. Ainda sobre a construção de Brasília, ele lembra que faltava estrutura também. Eram poucas estradas que davam acesso à nova capital. As que existiam estavam em péssimas condições. Isso tudo interferia de forma que exigia-se mais tempo, mais agilidade no processo, sendo isso determinante para que os acidentes viessem a ocorrer. Brasília já estava funcionando a todo vapor quando, em 1966, a Lei 5.161 criou a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, hoje mais conhecida como Fundacentro. A partir de ações da entidade, a segurança do trabalho pôde avançar de forma significativa. Em 1967, a Lei 5.316 integrou o seguro de acidentes de trabalho na Previdência Social. Anos depois, em 1974, foram iniciados, enfim, os cursos para a formação dos profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. O que nós podemos levar bem em consideração de maior relevância ao que tínhamos anteriormente, ao que temos hoje, foi o desenvolvimento de novos recursos, técnicas e metodologias de trabalho que realmente amparam a segurança do trabalhador. O colaborador sendo capacitado e sabendo usar daqueles recursos disponíveis,
a segurança está realmente quase que garantida, dependendo apenas da conduta do trabalhador. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpus para chimpanzés, liberdade para tigres de Bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Na segunda metade do século XX, vieram as conquistas por melhores condições. Uma legislação que tratava exclusivamente da segurança e medicina do trabalho. A lei trouxe uma série de direitos aos trabalhadores, vítimas de acidente no exercício da profissão, e avançou com normas de prevenção. Mesmo assim, o número de acidentes teve reflexo imediato em ações trabalhistas na justiça. Eu fui conversar com uma vítima de acidente de trabalho. Década de 70, o Brasil carrega o título de país campeão em acidentes fatais no trabalho. Desde o início de 1900, nós já verificamos uma expansão do industrialismo, a adoção de máquinas no desempenho das atividades laborais, por consequência uma maior produtividade, mas ao mesmo tempo um maior risco aos trabalhadores e por consequência um maior número de acidentes. Diante do cenário preocupante, em 1977 surgiu a primeira lei que trata da segurança e medicina no trabalho. A Lei 6.514, ela alterou o capítulo 5º da Constitucionalização da Lei do Trabalho, especificando as normas relativas à saúde e higiene do trabalho e também elencando medidas de prevenção que eram obrigatórias por parte dos empregadores. Interessante salientar que essa lei atribuiu ao Ministério do Trabalho a obrigação de explicitar quais seriam as normas a serem cumpridas. A lei permite ao Ministério do Trabalho e Previdência Social editar normas, regulamentos técnicos que complementam a legislação trabalhista com os requisitos de segurança e saúde no trabalho que têm que ser obedecidos pelas empresas. E isso permite que a gente tenha normas de segurança e saúde mais dinâmicas, né? Elas podem ser atualizadas numa velocidade mais rápida, para que a gente consiga acompanhar a evolução das relações de trabalho, a evolução da tecnologia, dos processos e da organização do trabalho. Em 1988, a Constituição Federal assegurou ao trabalhador, como direito social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Alguns anos depois, em 1991, a Lei 8.213 trouxe 2 artigos importantes para reforçar regras na prevenção de acidentes, a responsabilidade das empresas e também a responsabilidade do trabalhador em cumprir as normas obrigatórias de segurança. A lei ela colocou a segurança e saúde no trabalho na pauta, né? A gente começou a ter um processo de mudança, né? De mudança de cultura, de criação de uma cultura de prevenção de acidentes. Claro, na década de 70 e 80 ainda de forma bastante incipiente, mas a partir do final da década de 90, principalmente nos anos 2000, o Estado começou a atuar de maneira muito mais forte na prevenção. Nós temos verificado que a cultura preventiva de acidentes tem crescido no nosso país. Ela ainda não se encontra num patamar ideal comparado a outros países mais desenvolvidos. Alguns empresários ainda não se deram conta da necessidade de prevenir o acidente e querem, muitas vezes, correr o risco de suportar uma indenização futura, mas nós verificamos que essas leis deram o embasamento normativo para mudar esse cenário. E muito se deve à edição dessas normas que visam tutelar a integridade do trabalhador. A Constituição assegura a necessidade de um trabalho digno, a dignidade da pessoa humana, e o trabalhador não tem condições de obter esse direito se não tiver um meio ambiente de trabalho adequado.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que 2.034.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. O Brasil tem 36 normas regulamentadoras que orientam os empresários no que deve ser observado para prevenir acidentes. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, por ano no Brasil acontecem cerca de 700.000 acidentes de trabalho e mais de 200.000 trabalhadores morrem. Essa tabela mostra as profissões com maior incidência de óbitos. Em primeiro lugar na lista aparece o transporte rodoviário de cargas. Em 2014, 292 motoristas de caminhão morreram durante o trabalho. Logo depois vem o setor de construção de edifícios, com 132 mortes, e a construção de rodovias e ferrovias, com 59. Existem melhoras, né? A gente precisa melhorar muito, mas a gente já tem alguns resultados. Existe a taxa de incidência de acidente de trabalho, ela tem uma tendência de queda, e principalmente a taxa de mortalidade por acidente de trabalho, né, de 2002 para cá, ela foi reduzida para metade. Então, isso mostra que é possível a gente andar num caminho em que haja mais prevenção de acidentes e que as empresas adotem as medidas que estão preconizadas nas normas de segurança e saúde e a gente ofereça para os nossos trabalhadores melhores condições de trabalho e um ambiente de trabalho mais seguro e mais saudável. Em 2014, o Flávio entrou para as estatísticas dos empregados que sofreram acidentes de trabalho. Na época, ele trabalhava como auxiliar de manutenção da Companhia de Abastecimento e Saneamento Básico aqui do Distrito Federal, a CAESB. E durante a manutenção dessa rede de águas pluviais, o fluxo da água foi liberado antes da hora. Além do Flávio, outras 6 pessoas estavam lá embaixo na hora do acidente, né, Flávio? Como é que foi que tudo aconteceu? Assim, aconteceu de repente, né? A gente nunca esperava que eles iam mandar abrir água sem o serviço estar concluído. Os funcionários foram pegos de surpresa. A força da água era tanta que alguns deles foram arremessados para fora da adutora. Flávio foi parar embaixo do viaduto. Ele e outros 5 trabalhadores ficaram feridos. Um morreu. Eu fiquei me debatendo, querendo sair e tudo mais. Não consegui. Nisso foi num período de 4 a 5 minutos. A pressão da água era muito forte? Era muito forte. Não tinha como você se segurar e nem nada. Aí teve até uns colegas meus que conseguiram. Uns conseguiram segurar, outros conseguiram pular antes, sair antes. Aí teve um que saiu antes e caiu lá embaixo. Que foi um colega meu que quebrou o fêmur, né? O verbal. Aí o outro colega meu que veio a falecer foi o que ficou preso no cano, né? Como a pressão da água estava grande, o cano prensou ele na parede. O acidente e a morte do funcionário e colega de Flávio foram destaques na imprensa, mas ele reclama da falta de assistência da Companhia de Abastecimento. Os colegas mesmos da empresa que fizeram uma vaquinha para comprar alimento e tudo mais para levar cestas básicas para a gente. Aí, fora isso mesmo, eu tenho só mesmo agradecer mesmo os meus colegas de trabalho, nem a empresa mesmo. Por causa do acidente, Flávio ficou afastado do trabalho por mais de um mês. Ele disse que a liberação da água foi um erro humano. Ela só é aberta depois que a gente conclui o serviço. Aí a gente se afasta, como é uma rede de alto porte, a gente se afasta mais ou menos uns 50 metros dela, para eles religar a água. Aí para não ocorrer nenhum incidente nem nada. Hoje ele está desempregado e aguarda na justiça o resultado de uma ação indenizatória contra a empresa em que trabalhava e a CAESB. Causas envolvendo acidentes no trabalho movimentam as varas de todo o país. Só em 2015 foram quase 4.000 processos, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos verificado um entendimento jurisprudencial, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, que tem afastado a responsabilidade subjetiva, ou seja, não exige mais a culpa do empregador, mas sim a adoção da teoria do risco da atividade. Então, empreendimentos econômicos que atribuam um certo risco aos seus trabalhadores, por si só, ocorrendo um acidente com esse trabalhador, deve arcar com essa indenização, que ela deve ser plena. Ela deve proteger não apenas os danos materiais sofridos por esse trabalhador, mas também os danos morais, danos estéticos, danos de qualquer ordem sofridos em um acidente, deve ser reparado pelo empregador.
O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpus para chimpanzés, liberdade para tigres de Bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer, todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E hoje, como é que funciona a segurança no ambiente de trabalho? A preocupação é cada vez maior em reduzir as estatísticas de acidentes. Para isso, técnicos são treinados para melhorar as condições de trabalho, além, é claro, da própria fiscalização. Além disso, a qualidade de vida e o bem-estar dos funcionários vem sendo foco de muitas empresas. 1º de maio é o Dia do Trabalho. A data é comemorada em diversos países logo após o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, lembrado no dia 28 de abril. A data, instituída pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, promove em todo o mundo o Abril Verde. E quando o assunto é prevenção, surge a figura de um profissional que vive em função de proteger os trabalhadores. É o técnico de segurança do trabalho. Olhar atento, nada pode passar despercebido. Zelar pela saúde de todos. Esse é o trabalho. O profissional da área de segurança do trabalho ele é um supervisor, na verdade, né? Está vistoriando o uso dos equipamentos para que, da mesma forma que o operário saia de casa, ele retorne. Em um ambiente de trabalho seguro, prevenção é palavra de ordem. Quando fala de prevenção de acidente, a gente aborda duas grandes, vamos dizer assim, linhas de frente, né? Aquelas que a gente chama de coletiva, que são as estruturas feitas na obra, e aquelas que a gente chama de individual, que é o capacete que o funcionário usa, a luva, o protetor auricular. Então, uma vez que a proteção coletiva está junto com a proteção individual, a gente consegue ter um ambiente mais salutar dentro do canteiro de obra. Todo ambiente de trabalho oferece riscos, seja num lugar aparentemente tranquilo ou num canteiro de obras como esse. Com o tempo, o trabalhador acaba se acostumando com esses riscos. E é aí que está o perigo. O fator que contribui demais para isso é o tal da autoconfiança, né? O operário ele se autoelege experiente pelo tempo de vivência que ele tem dentro de uma obra. Ele acaba achando que ele está imune a determinados tipos de acidentes. E não é assim que acontece. Na prática, ela diz outra coisa. E a gente está sempre orientando, semanalmente, através de palestras, da importância que se deve dar para a segurança do trabalho. No último levantamento, feito em 2014, foram contabilizados 704 mil acidentes de trabalho em todo o país, sendo 2.783 mortes e 251.500 afastamentos por mais de 15 dias. Esse número foi 3% inferior aos 725.600 acidentes em 2013. Segundo o governo, os acidentes e doenças resultam em afastamentos e diminuição da capacidade produtiva. Trabalhar pela mudança deste cenário faz parte da rotina do técnico de segurança do trabalho, mais conhecido como TST. A função dele deve ser estimular a adoção de procedimentos de saúde e segurança no trabalho e alertar para a importância de práticas que reduzam os números de acidente. A profissão é regulamentada e todo profissional precisa ter o registro do Ministério do Trabalho. Por isso, um curso técnico é obrigatório. Nessa instituição em Brasília, o aluno se forma em 2 anos. Um técnico de segurança do trabalho pode trabalhar em construção civil ou em qualquer tipo de obras. Nos últimos 15 anos, Jorge trabalhou como caldeireiro. Decidiu mudar de profissão. Eu tinha uma deficiência justamente do conhecimento da segurança.
Tem os técnicos de segurança que trabalham com a gente, que nos orientam, mas eu queria ter aquele conhecimento de prevencionista que é o que o técnico de segurança leva para os funcionários, os colaboradores. Emily escolheu seguir o mesmo caminho. Uma área muito boa, bem tranquila de seriedade, você está conversando com os trabalhadores, ensinando o que é adequado para eles, o uso dos EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Então, para você estar levando segurança até eles, eu acho assim, que no final eu posso estar bem capacitado, né? Espero poder corresponder ao que a empresa me contratou. Contrariando a crise, o número de vagas de emprego no setor só cresce, afirma o professor. O mercado está favorável, mesmo com toda essa situação que nós estamos enfrentando, os TST não estão ficando desempregados, porque toda empresa precisa cumprir a legislação, então precisa contratar a equipe de segurança, que vai encaminhar esses profissionais ao SRT, que era a Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, para eles fazerem a prevenção da obra. Com o mercado aquecido, surgem empresas especializadas em implementar os serviços de saúde e segurança em outras empresas, com equipes já formadas. O foco é a reciclagem profissional, com atenção especial à prevenção, independentemente da atividade que este profissional exerça. Até um testador de colchão tem risco, que é o risco ergonômico. Se ele vai passar ali horas deitado em cima de um colchão, ele está exposto a um risco ergonômico durante aquela testagem do colchão. Ou seja, para que o trabalhador venha desempenhar suas atividades, ele precisa ter consciência dos riscos existentes e tomar as medidas cabíveis para prevenir esses riscos, atenuando esses riscos ou até neutralizando eles. Além de treinar, é preciso fiscalizar. E é aí que entra o Estado. A atuação do Ministério Público do Trabalho reforça as ações já desenvolvidas pelos governos. Diversas forças-tarefas são realizadas pela Coordenadoria Nacional, que atua em defesa da saúde do meio ambiente de trabalho, a CODEMAT. Mesmo com a atuação de órgãos de fiscalização, como o MPT, o número de fiscais ainda é baixo. Hoje são 27 superintendências regionais do trabalho em todo o país, que contam com 50 agentes. No Brasil, somos 91,1 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Num cenário deficitário, como evitar acidentes? Como trazer segurança para o trabalhador, muitas vezes desprotegido pelo Estado? As respostas estão nos detalhes. E é nessa hora que um técnico de segurança atento acaba virando anjo da guarda. A gente trabalha com máquinas, que é uma área muito importante e muito perigosa também, se você for pensar. Então ele nos ajuda a prevenir, a tomar mais cuidados com algumas coisas, entendeu? Na maioria das coisas. É o anjo da guarda, isso mesmo. Com certeza ele cuida muito da gente, o tempo todo eles estão de olho na gente para a gente chegar bem com a nossa família. A fábrica aqui realmente é muito grande. A gente vê que os funcionários, inclusive, são bem treinados, mas é preciso sempre estar de olho. Quer dizer, o trabalho aqui é realmente de cuidado. Com certeza. A preocupação aqui são com as pessoas, né? Que é o nosso bem maior, o valor. E isso é enraizado no nosso operacional com o apoio total do nosso acionista e da direção geral. E a gente serve como um apoio e suporte a todos os setores que têm diferentes demandas. Então a área de segurança aqui é vital para que a gente possa estar bem com nossos colaboradores. Traz uma sensação de segurança, porque nem todos os momentos nós estamos lembrando daqueles riscos que estão causados, eles estão ali para nos mostrar. Se preocupam se a gente está com os EPIs, se a gente usa touca, jaleco, não só para garantir ao consumidor o produto final, né, mas a nossa segurança também aqui na empresa. Ter um ambiente de trabalho livre de acidentes é possível. A receita é mais simples do que se imagina. Se todos estiverem envolvidos em prol da segurança do trabalho, tudo dá certo. Antes,
e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande sua sugestão para antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!